Shalom Adonai. Então vamos iniciar a segunda parte do estudo para onde vamos quando morremos. Então vamos analisar várias situações. Hoje a gente ia analisar o ladrão da cruz, mas eu vou analisar amanhã. Hoje eu vou analisar para onde vão as crianças e as pessoas que nunca ouviram o evangelho. Às vezes você tem jovem de 14 anos, 15, 16, 17 que perdem a vida, mas nunca ouviram o evangelho. Não tiveram a chance. Então o que acontece com esses jovens, com essas crianças? Hoje você vai saber como que Yahweh julga essas crianças e esses jovens. O nosso Criador, o nosso Pai Yahweh, ele é justiça, mas ele é também misericórdia, ele também é amor. Ele sabe julgar cada ocasião. Você sabe o que é bonito disso? Que tudo isso está nas escrituras, Tudo isso está nas escrituras. Então a gente vai basear nossos estudos em cima da palavra de Yahweh. Então, a Bíblia, as escrituras, é muito clara. E Yahweh julga conforme a luz que as pessoas recebeu. O que é a luz? O conhecimento. Se teve acesso ao Evangelho. Tanto é que Lucas, capítulo 12, versículo 48, a quem muito foi dado, muito será cobrado. O que ele está falando aqui? Ele está falando que Yahweh exige mais de quem recebeu mais. E exige menos de quem recebeu menos. Tanto é que em Romanos, capítulo 4, versículo 15, vai confirmar o que eu estou falando aqui. Onde não há lei, não há transgressão. Olha o que Romanos fala. Então, se você recebe muito a palavra, você escuta, você vai ser mais cobrado, filho, com certeza. Você escutou, você teve conhecimento, você teve acesso, você só não quis assumir a personalidade de Cristo. Você rejeitou a luz, você rejeitou a verdade, você rejeitou o caminho. E se você rejeita o caminho, você não tem acesso à porta. Ele é tudo, filho. Ele é tudo em sua vida. E aonde que vai ter base bíblica para o que eu estou falando? A gente vai fazer o estudo em cima das escrituras. Vamos para Romanos, capítulo 4, versículo 15. Onde não há lei, não há transgressão. Onde não há lei, não há transgressão. Ou seja, sem entendimento, sem culpa imputada. Sem consciência, sem condenação no mesmo nível. Como que ele vai aplicar para uma pessoa que não teve conhecimento e aquele que teve conhecimento, a mesma cobrança em cima da lei? Por isso que Romanos fala, onde não há lei, não há transgressão. O Criador, filho, ele é amor, ele é justo. Consegue entender por que o ladrão na cruz, quando ele se arrependeu de coração, ele foi o primeiro a inaugurar o aprisco maior. Consegue entender, filho? Ele nunca havia escutado. E o pouco que ele escutou fez morada no coração dele. Hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Oh, meu Pai, como o Senhor é forte, como o Senhor é tremendo. Hoje o que a gente mais vê são pessoas apontando o dedo nos erros dos outros irmãos, como se eles não fossem pecado. E o mais triste não é falando do irmão com respeito, e sim com deboche, com piada. Isso não é diabo, filho. Como que você vai endireitar? Como que você vai cobrar uma atitude de um irmão que está errado, com deboche, piada? Como que você faz isso, filho? Isso é mesa de escarnecedores. Você tem que falar, abrir as escrituras, mostrar o erro. Isso é chamar a atenção de um irmão. Mas falando com respeito. Se o irmão, o outro lado está errando e está no deboche, você não pode fazer a mesma coisa. Porque abaixo das nuvens
Todos somos pecadores. Todos. Várias pessoas perdem criança no útero, recém-nascido, criança de 3, criança de 7 anos, criança de 10, criança de 12. Para onde vão essas crianças que não escutaram, às vezes, a palavra do Criador? As Escrituras mostram que existe um tempo em que a pessoa ainda não sabe discernir plenamente o bem e o mal. Presta atenção em Deuteronômio, capítulo 1, versículo 39. Vossos filhos, que hoje não sabem discernir entre o bem e o mal. Olha o que as Escrituras estão falando. Que os seus filhos, eles não sabem discernir entre o bem e o mal. Isso é fortíssimo. Por quê? Yahweh declara que a geração infantil não era responsável como os adultos. Oh, Pai, que glória! Que juiz justo! Tanto é que Jesus Cristo, Yahshua, foi direto. Presta atenção que ele vai falar. O reino pertence às crianças. Mateus capítulo 19, versículo 14. Deixar vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Yahshua, Jesus Cristo, ele não disse, vai ser, pode ser, e se forem batizados. Ele disse, dos tais é o reino do céu. O verbo falando em tempo presente. Ele determina, dos tais é o reino. Oh, Pai, como eu fico feliz. Oh, Pai. Isso indica pertencimento direto, não condicional. Presta atenção agora. Quando o filho de Davi morreu, olha o que Davi disse. Segundo Samuel, capítulo 12, versículo 23. Eu irei a ele, porém, ele não voltará para mim. Eu irei a ele, porém, ele não voltará para mim. Davi cria na presença de Yahweh, após a morte. Ele está dizendo claramente, meu filho está onde eu também irei. Olha que coisa linda, filho. Meu filho está onde eu também irei. Abrisco maior. Não em tormento, não em juízo, mas no mesmo destino do sono dos justos, no abrisco maior, na ursa maior. O que tem mais bonito no Evangelho das Estrelas é que ele é intocável. Homem algum colocou a mão, filho. Ali não tem como você mudar. Yahweh escreve através das Escrituras, mas confirma a sua palavra nos céus. Oh, Pai, que coisa linda. Crianças não precisam de justificação legal. Elas são cobertas pela graça. Então vamos falar baseado nas Escrituras. A salvação é pela fé em Cristo, mas a aplicação do sacrifício não é limitada à compreensão intelectual. O que quer dizer isso? Em Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. O sacrifício de Cristo alcança para trás e para a frente do tempo, filho. Por isso que o verbo falou isso. Por isso que as Escrituras declaram isso e as pessoas não têm compreensão disso nesse sentido. O Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Por que isso? Porque o sacrifício de Cristo alcançaria tanto os que nasceram para trás como para a frente do tempo. Oh, meu Pai, isso é um mistério, filho. Oh. O sacrifício de Cristo alcança para trás e para a frente do tempo. Assim como alcançou Abraão antes da cruz, alcança as crianças que nunca tiveram capacidade de crer conscientemente. Oh, meu Pai, isso é tremendo. Isso é tremendo. Quem perde filho tem essas dúvidas. E a partir do momento que a palavra esclarece, acaba sendo um conforto, filho. Só sabe dessa dor quem já perdeu um filho. O Pai é tremendo. O Pai é justiça.
O Pai é verdade, filho, e Ele te ama, não esqueça disso. Seus filhos estão no sono do justo, no abrisco maior. E as pessoas que nunca ouviram o Evangelho? Aqui entra uma revelação muito forte e pouco ensinada nas igrejas. Presta atenção. Elas serão julgadas pela luz da consciência, não pelo Evangelho que não ouviram. Elas serão julgadas pela luz da consciência e não pelo Evangelho que não ouviram. Romanos capítulo 2, versículo 14 e 15. Quanto gentios que não têm lei fazem naturalmente o que a lei ordena, mostram que a obra da lei está escrita em seus corações. Ou seja, Yahweh colocou uma consciência moral universal no ser humano. Tanto é que em Romanos capítulo 2, versículo 16, presta atenção, filho. Você que está com uma vida em pecado, presta atenção no que eu vou falar agora. No dia em que Yahweh julgar o segredo dos homens. Então, o que você está fazendo em oculto será revelado, filho. Não faça nada em oculto na sua vida. Faça tudo nas leis dos homens, nas leis do céu e em plena luz. Não tenha segredos, filho. Não tenha pecados ocultos. Porque vai ser revelado. E algo vai te mostrar. E pensou se você criar um abismo entre você e ele, filho? Me desculpa um pouco a fala, porque tem pessoas que às vezes não me conhecem. Eu tomei um raio, filho. Então, hoje mesmo eu estou com muita dificuldade na fala, tá? E eu tenho essa dificuldade. É devido ao raio, tá? Por isso que eu tomei um raio, então eu tenho essa dificuldade na fala minha. Era para mim ter feito fonoaudiólogo, eu comecei, mas depois eu abandonei. Eu não tenho paciência para isso não, eu já estou velho. Então nada vai ficar em segredo. E Alro julga intenções, consciência, resposta à verdade que a pessoa teve acesso. Tá vendo? E Alro é perfeito, filho. E Alro não condena por ignorância, mas por rejeição da luz. João capítulo 3, versículo 19. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas. Condenação não vem por não saber, vem por rejeitar a verdade quando ela se manifesta. Por isso Yahshua diz, presta atenção que ele vai falar em João capítulo 15, versículo 22. Se eu não tivesse vindo e falado, não teriam pecado. Mas agora não tem desculpa. Presta atenção na fala, que o que eu estou falando é fundamentado nesse versículo. João capítulo 15, versículo 22. Eu estou fazendo à luz das escrituras. Isso fundamenta o que eu estou falando desde o início. Se eu não tivesse vindo e falado, não teriam pecado. Mas agora não tem desculpa. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer claramente, filho? Responsabilidade cresce com revelação. Escutando a pregação, a sua responsabilidade vai crescendo. Você está escutando a palavra. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas. João, depois, isso está em João capítulo 3, versículo 19, mas em João capítulo 15, versículo 22, se eu não tivesse vindo e falado, não teriam pecado. Mas agora não tem desculpa. Oh, Pai. Existe revelação de Yahweh fora do evangelho escrito? E Yahweh se revela também, presta atenção, hein? Fora do evangelho escrito. Existe revelação? Claro que sim. Na criação, na consciência, na ordem moral, na busca espiritual. Presta atenção em Salmo capítulo 19, versículo 1. Os céus proclamam a glória de Yahweh. Aonde está escrito no firmamento a palavra de Yahweh, onde homem algum coloca a mão. Por isso que esqueceram o evangelho das estrelas. Você sabe por que esqueceram o evangelho das estrelas? Porque lá você não põe a mão. Lá você não muda. Lá você não cria doutrina.
Em Atos capítulo 14, versículo 17, e algo não ficou sem testemunha. Muitos que nunca ouviram o nome de Jesus Cristo e Alcha responderam à luz que tinham. E algo vê isso, filho. Isso não anula a necessidade de evangelizar. Claro que sim. Não vai anular. Alguém pode pensar, então não preciso pregar? Errado. Por quê? Ouvir o evangelho traz salvação consciente, libertação do pecado, transformação de vida e certeza eterna. Olha o que fala Romanos capítulo 10, versículo 14. Como ouvirão se não há quem pregue? Como ouvirão se não há quem pregue? Você está vendo como que aumenta a responsabilidade da gente? Esse ano de 2026, que é meu último ano na internet, tem hora que eu fico pensando, sabe? Tem hora que eu fico pensando. A pregação não é para condenar quem não ouviu. É para salvar quem está perdido no pecado consciente, filho. Aquela pessoa que peca sabendo que está pecando. Então, esse estudo de hoje, o que eu falei sobre as crianças? Vão para o reino, estão cobertas pela graça e pela inocência moral. Pessoas que nunca ouviram, o que acontece? Serão julgadas pela consciência e pela luz que receberam. Não por um evangelho que nunca conheceram. Condenação vem por rejeição da verdade, não por ignorância, filho. Ninguém vai ao inferno por ignorância, mas sim por rejeição à palavra de Yahweh. Salvação plena é em Cristo, mas o alcance do sacrifício é maior do que nossa compreensão cultural. Yahweh não é injusto para condenar quem nunca teve chance. Ele é justo para julgar cada coração pela luz que recebeu. Yahweh não é injusto para condenar quem nunca teve chance. Ele é justo, filho, para julgar cada coração pela luz que recebeu. Então, nesses estudos, até eu gosto de falar evangelho simples, filho. Ele te dá plasticidade de uso e compreensão da palavra e sobre tudo que acontece na vida. Pessoas que morrem, pessoas que morreram no útero da mãe, pessoas que são recém-nascidos, pessoas que morrem com 8, 10, 12 anos, ou até mesmo jovem. Então, você, através de algo simples e pregação simples, você consegue tirar suas dúvidas e não ficar perdido num lamaçal de doutrinas de homens, filho. E aqui a gente está falando em cima das escrituras, filho. Então, quando a gente vê que Cristo morreu, né? O sacrifício foi feito lá na fundação, é para alcançar a todos, filho. Isso é um mistério que está sendo revelado a você. Isso é tremendo. E antes de terminar o estudo aqui, filho, eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que estão fazendo doação, tá? A todas as pessoas, muito obrigado. Eu acho que mais um pouco a gente vai alcançar a resolver o problema daquela família. Então eu agradeço, sempre eu vou deixar o Pix aqui no final, porque é através de doação que a gente consegue ajudar o próximo, filho. Não tem outro caminho. E se eu não sair da minha zona de conforto, porque tem pessoas que não gostam, tem pessoas que não se preocupam, né? O amor, nos fins dos tempos, ele ia esfriar, filho. A gente sabe disso. Então eu sempre peço, porque alguém tem que pedir para essas pessoas. Então, pedir também não é fácil, filho, porque a gente está sujeito a só a crítica. As pessoas só sabem criticar e condenar, né? Mas não vê o irmão que está passando coisa difícil, nesse mundo que está difícil, as pessoas não vê. E às vezes com 5, 10 reais no montante, a gente muda a realidade de pessoas, filho. Mas isso é para quem tem um coração que pensa no próximo, que ama o próximo, né? Já é o maior mandamento, amar o próximo como a si mesmo. Isso é difícil, né? Amar o próximo como a si mesmo.
E é isso aí, tá? Tamo junto. E de segunda a sexta aqui no grupo de orações vai ter estudo. Todos os dias agora, porque 2026 é o último ano que eu estou na internet. Então, eu colocarei estudo todos os dias, de segunda a sexta, aqui no grupo de orações. Shalom, Adonai.